inscrições, né, principalmente nessa parte inicial. Então, muito obrigada, Gislaine, por aceitar. Eu sei que você está super, né, ocupada. A Jane acabou de defender a tese, mas ela não está ainda totalmente livre, porque ela está fazendo aí aquela parte, né, de revisão e também de formatação, essa questão da parte burocrática, né, da solicitação do diploma também, né, porque depois que você defende tem todo um trâmite até você pegar o seu diploma, né, o tão sonhado diploma. Mas ainda assim, né, com tantos afazeres, a Gislaine se dispôs a conversar com a gente. A Gislaine, ela tem, né, a formação inicial em História, fez graduação em História. Foi na Unemate, né, Gislaine, que você fez a graduação? Isso. Que é a Universidade do Estado, né, de Mato Grosso, em Cáceres, né, cidade relativamente próxima a Cuiabá. E fez mestrado na UFMT, né, Universidade Federal de Mato Grosso, e o doutorado fez aqui no Proped. A ideia dessa conversa é justamente vocês terem um pouco da visão, né, de uma tese na linha de História da Educação, que é a linha em que vocês estão todas e todos aí inseridos, né? Essa linha, na verdade, é instituição, história e práticas educativas, mas a gente acaba chamando de história da educação. E a disciplina é estudos avançados em história da educação. Então, eu acho importante, né, essa conversa com egressas e egressos. E tão importante quanto essa conversa é vocês citarem, né, os trabalhos aqui nas teses de vocês e tudo mais. Depois eu vou ter que voltar lá no grupo para avisar que a sala está aberta, mas enfim. Então é isso. O objetivo dessa vinda, né, da Gislaine. Gislaine acabou de concluir o doutorado, mas já está de volta. É essa troca, essa conversa, né, com uma pessoa egressa do programa e da linha. E o que eu sinto também é que muitas vezes a gente fica muito fechado, né, na própria linha ou na própria linha do orientador. Então, mas é importante vocês terem uma visão um pouco mais ampla, né, porque é um programa de pós-graduação em educação, né. Então, vocês precisam ter um pouco de noção da área da educação e desse campo de investigação que é a história da educação. Então, esse é um objetivo da disciplina. Depois da Gislaine, nós vamos ter ainda a participação do professor Robson, também, que é egresso do programa, fez o doutorado no Proped, na mesma linha, e com uma pesquisa bem também interessante aí, bastante atual, né? Então, vai ser a última pessoa que eu convidei na minha parte, né, no meu blog. Então, é isso, né? A discussão de hoje se insere aí nesse debate sobre história das mulheres, história da educação, o lugar das mulheres no campo, né, da história da educação, e Gislaine vem pesquisando essa temática aí já tem um tempo, desde a graduação, mestrado e agora no doutorado, e principalmente essas mulheres religiosas, então também vai ter uma interface aí com religião. Algumas pessoas vão se sentir mais diretamente contempladas, e é isso. Então, vocês leram a tese, então é importante que vocês interajam aqui, tá bom? Nós vamos até, então, Gislaine, nosso teto aqui é até às 3, porque como você sabe, né, você também é professora, nós temos várias outras tarefas, né? Então, 3 horas daqui, né, de Brasília, no horário de Brasília. Então, seria até as 2 aí, né, só para você se organizar. Mas aí você fale o tempo que você achar necessário, e aí o tempo que nos restar a gente faz as perguntas e questões. Depois eu coloco o vídeo, né, no YouTube, e aí eu disponibilizo, tá bom? E aí, Gislaine, é importante também você colocar essas falas no currículo, viu? Todo mundo que estiver fazendo live, palestra, esses eventos online todo, tem lá como colocar no Lattes, viu? Se tiver sido gerado um link, você coloca no Lattes. Então é por isso também que eu gravo tudo, porque aí gera um link, né, que na verdade agora isso virou documento, e aí você pode atualizar o seu Lattes dizendo que fez uma live, palestra, conferência, sei lá o que vocês quiserem chamar, e isso entra no currículo também. Quando vocês forem ministrantes, né, não quando vocês forem audiência. Tá bom? Então, Gislaine, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu vou agora desligar o meu microfone
Mas, qualquer coisa, eu estarei aqui atenta, tá bom? Só por uma questão realmente dos ruídos aqui. Peço também que todo mundo desligue o microfone, com exceção da Gislane, que vai fazer uso da palavra. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Aquela clássica pergunta, né? Me ouvem? Muito bem, muito obrigada. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, né, em primeiro lugar, o convite da Alexandra para fazer, né, essa fala. Como ela colocou, eu terminei recentemente o doutorado, defendi em fevereiro, né? Já está se aproximando de 2 meses da defesa. E eu pesquisei especificamente uma congregação católica, que é chamada de Irmãs Azuis, mas hoje aqui eu vou trabalhar mais no sentido daquilo que a Alexandra pediu para eu falar sobre a metodologia e também dando uma ênfase aí nas referências que eu utilizei para pensar a questão das mulheres, história da educação, mais especificamente educação confessional católica, tá? Então eu vou fazer aqui uma apresentação, vou tentar apresentar aqui. Opa. Tá aparecendo? Sim, Gislane, aparece sim. Tá, ok, muito obrigada, então. Então, o tema, né, dessa minha fala é pesquisa sobre mulheres e história da educação, sou Gislane Francisca da Silva, e eu moro atualmente na cidade de Juína, Mato Grosso, bem no interior do estado de Mato Grosso, aqui no centro da Amazônia, né, legal, que a gente fala, e eu sou professora da rede pública estadual de ensino, trabalhando especificamente aí no ensino médio já há algum tempinho. Então, aqui os objetivos dessa minha fala são 2 especificamente, né? Apresentar e discutir sobre algumas produções de mulheres no campo da história da educação. E o segundo objetivo é expor a metodologia empregada na pesquisa e construção da tese. Contextualizando, né? A minha tese, então, ela se intitula Evangelizar, Negociar e Educar, estratégia de consagração de uma congregação católica na educação. Então, o objetivo do meu trabalho foi justamente pensar as estratégias, né, mapear, melhor dizendo, e discutir aí as estratégias de consagração, estabelecimento dessa congregação, chamada de Irmãs Azuis, cujo nome, né, oficial é Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Castres, mais conhecido como Irmãs Azuis, aqui, tá? Essa congregação, ela não é uma congregação tão numerosa, né, como outras, como algumas que eu vou citar aqui, mas é uma congregação que teve um papel muito importante nesse contexto que eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho. Então, eu pensei esse estabelecimento das Irmãs Azuis em 3 países, né? No Brasil, que elas se estabelecem no ano de 1904, na Argentina, em 1905, ali tendo uma diferença de poucos meses da entrada delas no Brasil, que foi também o primeiro país que elas se estabelecem aqui na América Latina. E também eu trabalho o estabelecimento delas no Paraguai, aí já no final da década de 1930, né? Então, eu pego aí esse recorte de 1904 a 1939 para pensar o estabelecimento delas aí nesses 3 países. Mas no capítulo 1, que eu trabalho a formação, eu discuto um pouquinho sobre a fundadora, né, que foi a Jenny Emily de Villeneuve. E aí eu abordo também a entrada delas lá em África, que é um ponto bem interessante dessa pesquisa. Foi um presente, assim, né, que eu ganhei ao longo da pesquisa, que foi ter encontrado uma série de cartas trocadas entre as irmãs em África e a fundadora da congregação, a Jane Emily, e depois também de outras, né, superioras com irmãs que estavam lá na África. Elas se estabelecem lá a partir de 1800 e
1848, né? Começa a se organizar em 1847, mas elas iniciam mesmo as atividades em África no ano de 1848. Então, no primeiro capítulo, eu faço esse trabalho também. Mas pensando aqui, né, a presença delas na América Latina, eu analisei, então, um conjunto, né, de estratégias traçadas pela Igreja Católica, porque esse é um movimento que eu procurei fazer. Eu defendi a seguinte tese, que entre o final do século XIX e início do século XX, a Igreja Católica, ela precisou, digamos assim, traçar uma série de estratégias para que ela continuasse sendo uma instituição tão forte e poderosa que ela havia sido até aquele momento, porque na América Latina, nesse momento, nós vamos ter aí a entrada de vários movimentos anticlericais, movimentos que a igreja encarava como se fosse assim uma espécie de uma ameaça ao poder que ela possuía aqui na América Latina. Então, ela traça uma série de estratégias, e entre essas estratégias está justamente aí o incentivo na entrada dessas irmãs aqui na América Latina, que vai juntar com o fato de que essas congregações, principalmente na França, estavam enfrentando uma série de dificuldades para se manterem atuantes lá, e aí, digamos, nós temos esse contexto aqui na América Latina que vai atrair, que vai impulsionar esse exílio ou essa internacionalização dessas congregações, principalmente francesas. Então, tem muitas congregações femininas, sobretudo, vão entrar na América Latina nesse período. E uma delas é justamente a Congregação das Irmãs Azuis, que eu pesquisei na minha tese, né? E aí, durante as pesquisas, foi possível perceber, assim, que havia uma série de semelhanças no que se refere ao contexto político, social, né, e religioso nesses três países aí, que essas irmãs azuis se estabeleceram ao longo da primeira metade do século XX. Então, digamos que esse foi o movimento, né, da minha tese. E aqui, a ideia é trabalhar as pesquisas, história de mulheres, história da educação e a metodologia. Então, eu começo pelo segundo ponto, que é justamente sobre a metodologia, né? E aí, sobre as fontes, quais os tipos de fontes que eu utilizei para trabalhar, né, para pensar essas questões, que foi um dos pontos, assim, mais desafiadores, né? Acredito que para grande parte de pesquisadores, as fontes aí são um dos pontos principais. E quando se fala de trabalhar com instituições religiosas, isso é um pouco mais sensível, né? Porque muitas delas têm uma certa resistência, talvez, em deixar as pessoas terem acesso a essas documentações. Mas aqui as fontes que eu utilizei foram, né, fontes oficiais da Igreja Católica, principalmente aí as atas do Concílio Plenário, né, latino-americano, que ocorreu em Roma no ano de 1889. Esse foi um evento muito importante, porque foi lá também que a Igreja, ela definiu e redefiniu uma série de estratégias para, digamos, combater esses movimentos que, de acordo com a Igreja, estava colocando sobre ameaça, né, a sua atuação aqui na América Latina. Então, eu utilizei essas atas, né, do Concílio Plenário, um documento gigantesco, mas me ajudou muito nesse sentido. E também aí, pensando em documentações da Igreja Católica, eu também fiz uso de várias cartas encíclicas para pensar várias das questões que foram abordadas, né, no trabalho. Utilizei também muitas fontes das Irmãs Azuis, né, como os circulares, as crônicas, os regulamentos, as constituições, os livros de memórias, cartas, né, cartas trocadas entre as irmãs, França, Brasil, por exemplo, ou França, África, né, os países que elas estavam estabelecidas, Senegal, Gabão, enfim, e na Gâmbia. As geografias também,
Então, essas aí, no que se refere, né, às fontes da congregação, essas foram algumas das fontes que eu utilizei aí ao longo dessa pesquisa. Algumas dessas fontes, como, por exemplo, as circulares, essas circulares são como se fossem, assim, uma espécie de relatório que essas irmãs fazem sobre a atuação delas ali. Por exemplo, encontrei várias que elas, né, descrevem, narram o que elas desempenham, né, um pouco sobre o cotidiano delas em determinada localização. Livros de memórias, relatórios, foram cedidos aí pelas irmãs da Casa Provincial, né, de Cuiabá, Mato Grosso, e uma parte dessa documentação das irmãs que eu utilizei se encontra aí disponível na internet, a partir de um projeto que elas vêm desenvolvendo aí nos últimos anos, né, que é justamente recolher essas documentações espalhadas ao longo das várias casas, das várias instituições dessas irmãs, e aí, então, elas reúnem essas documentações em livretos, né, que eu vou mostrar até alguns aqui para vocês, e esse trabalho, ele é feito, assim, é feito também um trabalho de tradução, né, então tem fontes que no original elas estão em francês, italiano, enfim, português, então essas irmãs, elas se agregam, principalmente lá em Roma, e aí elas fazem essa tradução e publiciza isso em forma desses livretos, e muitos deles já estão sendo disponibilizados aí na internet, que foi graças a esse, né, a esse trabalho que eu consegui ter acesso a algumas fontes que até aquele momento eu nem sabia da existência. Tem alguns problemas, Gislane, de trabalhar esse tipo de fonte? Sim, assim como tem algumas questões que você deve levar em consideração quando se trabalha com qualquer tipo de fonte, que é, por exemplo, um texto que foi, né, traduzido do original, um texto que são documentos que são montados a partir das intencionalidades das irmãs que estão ali trabalhando naquele projeto. Então, assim, precisa levar em consideração essas questões, né, contrapô-las com outras fontes, com outras produções sobre o assunto, enfim, né? Então, é uma fonte, assim como qualquer outra, e assim como qualquer outra fonte, ela tem, ou elas têm as suas peculiaridades também, né? Sobre a metodologia, né? Então, aí, eu fiz um mapeamento dessas fontes. Algumas delas, como eu citei, estão disponíveis na Casa Provincial, em Cuiabá. Eu entrei em contato com as irmãs da Casa Provincial, elas me cederam algumas dessas fontes, né? Outras eu consegui também nos colégios espalhados pelo Mato Grosso. Tem 3 instituições, né, das irmãs que estão em pleno funcionamento do Estado, que é o mais antigo dele no Mato Grosso, que é o SIC, Colégio Imaculada Conceição, em Cáceres, que é um colégio de 1907, está em pleno funcionamento, né, até hoje. O outro é o Colégio Maria Luísa Bertrand, na cidade de Poconé, que fica próxima também à cidade de Cuiabá. Esse aí é de 1928. E o maior colégio, mais recente, que é o colégio, né, que fica em Cuiabá, né, que é um dos maiores, inclusive, colégios aí dessa rede azul. Então, eu estive nessas instituições escolares, conversei, consegui levantar, né, algumas fontes aí, algumas que eu precisava para minha proposta inicial, não consegui, né, mas, enfim, faz parte aí dos desafios do pesquisador e, sobretudo, para quem trabalha com instituições confessionais, né? Como eu falei anteriormente, às vezes você enfrenta algumas resistências por parte das pessoas que trabalham nesses arquivos, por uma série de fatores. E aí, né, eu consegui também levantar algumas dessas obras da congregação na internet, como eu falei, a partir daquele projeto, né, realizado pelas irmãs, chamado Projeto Manancial, que tem algumas dessas obras que estão disponíveis aí na internet, né, obras que foram organizadas, traduzidas, e elas disponibilizam isso em forma de livretos.
E aí, depois, né, o próximo passo foi reunir trabalhos que tratavam dos temas abordados na tese. A tese trata, assim, de questões bem amplas, então, para pensar algumas delas, foi um desafio também, porque havia muita pouca produção sobre, principalmente quando eu fui trabalhar o contexto do Paraguai, achei muito poucas produções sobre algumas questões, né, como, por exemplo, o comunismo, né, no Paraguai, o socialismo, não há tantas produções, assim, a respeito desses temas, então, tive aí uma certa, digamos, dificuldade para pensar alguns pontos em decorrência das escassas produções bibliográficas sobre isso, né, e o trabalho, ele, assim como qualquer outro, né, trabalho, ele carece de ter essa fundamentação e tal. Como eu estava pensando no contexto histórico, né, social, religioso, enfim, em alguns pontos eu tive essa dificuldade. E aí, depois, né, assim como em qualquer trabalho, vem aquela parte, depois da pesquisa, da leitura, de organizar aquilo que foi pesquisado, enfim, vem, então, aquela parte da análise, né, que é analisar as fontes, comparar, né, contrapor uma fonte com outra, contrapor aí com as literaturas que já foram produzidas a respeito dessas questões, e é importante, né, deixar claro que quando se trabalha com essas livros de memórias circulares, com as geografias, né, que são esses escritos sobre os santos, enfim, tem toda uma questão ali envolvida, que é a ideia, digamos assim, de encarar uma determinada personagem como um santo, né? Inclusive, Emily, ela foi canonizada, ela é considerada uma santa. Então, essas produções, elas vão muito no sentido de encarar as coisas assim, numa perspectiva religiosa mesmo, né? Então, é preciso ter esse trabalho cuidadoso de contrapor, né, com outras fontes, de contrapor com outras literaturas, entender o contexto ali daquela produção, e entender também o contexto em que aquelas pessoas estavam inseridas. Por exemplo, né, uma questão que aparece muito, que as irmãs, elas, nas obras, né, nos livros de memórias, vai estar assim, olha, as irmãs foram para tal lugar porque a voz dos pobres clamam, né, pela presença das irmãs, então elas se despreendem e vão para esses lugares, e, na verdade, há um outro ponto que elas estavam indo, porque muitas vezes elas tinham que optar entre ou ir e continuar existindo enquanto congregação, ou permanecer na França e se verem ali as vias de extinção, porque o contexto francês não estava sendo favoráveis à continuação, à permanência dessas congregações lá. Então, não era bem, elas não estavam indo para esses lugares apenas porque elas estavam interessadas em atender, né, o chamado dos pobres, mas haviam outros interesses também, né? Então, daí a importância desse trabalho de contraposição com outras fontes, com outras produções, né? Há muitas contradições nas próprias fontes que elas vão escrever, né? Em algumas fontes vão estar vão abordar de uma determinada forma, em outra fonte aquilo vai aparecer já numa outra perspectiva. Então, aí, esse trabalho, né, cuidadoso ao se analisar, ao se utilizar essas fontes aí. Assim como qualquer outra fonte, como eu falei anteriormente, né, cada uma tem a sua peculiaridade e é preciso se atentar para isso também. Do aporte teórico, eu trabalhei principalmente com Pierre Bourdieu, a ideia ali né, os conceitos que ele usa da interferência da religião na organização social imposta, os conceitos aí de campo, né, campo religioso, campo artístico e político e tal, e aí eu utilizei ele como o meu principal aporte teórico ao longo desse trabalho. E aqui, né, como eu falei das fontes, eu trouxe algumas
imagens para vocês verem. Isso é uma cópia, né, da ata do Concílio Plenário da América Latina, ou latino-americano. Foi um documento muito importante na construção do meu trabalho, né, da tese. Essas aqui são produções das irmãs, né, esse livro aqui, Raízes, é uma obra que também foi muito importante, porque elas vão colocar várias facetas da atuação delas na América Latina, como, né, nós podemos ver aqui no subtítulo desse trabalho, né? Então, foi uma obra também de grande importância. Essa daqui também, Missão Azul, também uma obra, né? É uma obra que foi muito importante, porque elas trabalham várias questões que foram, né, inclusive, abordadas também na minha pesquisa, então foi uma obra de suma importância. E aqui tem esse, né, esse livro de memória também, que é correspondência da irmã, né, da Marie Villeneuve, né, que é o nome dela, o nome que ela escolheu ali, que são cartas, né, que ela troca aí com a sua família. E essa daqui que eu falei que foi um dos presentes, né, que eu consegui aí, inclusive foi uma surpresa, uma grata surpresa, eu encontrei essa obra na internet, né, naquele projeto lá que eu já comentei com vocês anteriormente, que são cartas às primeiras missionárias da África, são cartas trocadas aí entre a Emily de Villeneuve e as irmãs missionárias lá em Dakar, em Gâmbia e Gabão, né, que foram os primeiros locais que elas se estabeleceram lá em África. E aqui o manuscrito preparatório, né, do Regulamento das Constituições de 1840, também um documento muito importante, que, inclusive, esse documento, ele foi elaborado a partir, tendo como referência um outro, né, que é justamente o Regulamento das Irmãs Vicentinas. Para vocês entenderem que muitas dessas congregações, elas surgem num contexto semelhante e elas vão apresentar também algumas semelhanças, né? Essa congregação surgiu aí no ano de 1836, ali na primeira metade do século XIX. Várias outras congregações surgiram nesse contexto aí, tendo algumas semelhanças. Inclusive, esse documento aqui base, né, digamos que é o cerne da Constituição, da congregação, elas vão ser muito parecidas. O das Irmãs Azuis, como eu falei, foi justamente montado a partir do regulamento aí das Irmãs Vicentinas. E aqui, né, outro conjunto de cartas também aí de Emily, né, as primeiras missionárias da África também. Então, foi um outro documento muito importante aí, sobretudo para pensar o primeiro capítulo que eu abordei, entre um dos pontos eu abordei o estabelecimento delas lá, né, desses países em África, né, no Senegal, na Gâmbia e no Gabão. E agora, né, eu vou falar um pouquinho sobre as obras que eu utilizei de mulheres, né, no campo da história da educação, mais especificamente aí no campo da história da educação confessional, que foi o ponto que eu abordei no meu trabalho. Então, há uma vasta produção sobre essa temática. Grande parte dessas produções, elas vão partir da instituição, né, da instituição de ensino, para pensar a congregação. Então, eu tive que fazer um filtro, né, porque não era esse o objetivo da minha pesquisa, né, pensar a congregação a partir ali das instituições escolares. Eu fiz um movimento contrário, que foi um movimento semelhante que a professora Paula Leonardi, que vocês bem conhecem, fez aí na tese dela, que eu vou comentar, né, um pouquinho mais à frente. Então, aqui, entre as pesquisas, né, da história da educação confessional, eu trouxe aqui alguns exemplos de trabalhos, né, trabalhos muito importantes nesse campo, né, um deles é o trabalho da Maria Aparecida Arruda, que ela trabalhou aí sobre o projeto educacional das Filhas da Caridade da Sociedade São Vicente de Paulo, né, que é um trabalho, inclusive, que foi desenvolvido aí
no Proped, né, um trabalho de 2011, e foi um trabalho muito interessante, muito importante também nesse sentido, para entender um pouquinho sobre o funcionamento desse sistema educacional dessa instituição, né, dessa congregação, perdão, melhor dizendo, mas que, de certa forma, vai ser semelhante também ao trabalho de outras congregações em outras instituições de ensino, né? E aqui o outro trabalho da Caroline Cubas, que é o, né, Corpo Habituado, Sentidos e Sensibilidades na Formação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. E aí a Caroline Cubas, que ela já faz um trabalho de pensar a formação das irmãs mesmo, né? Também um trabalho aí muito importante nesse âmbito aí da educação confessional. O outro trabalho também, né, que eu considero muito importante nesse sentido, que é o trabalho da Kátia Franciele Correia Borges, que é um trabalho de 2011 também, que ela vai pensar, né, a formação, ali, a educação feminina no Colégio Imaculada Conceição de Montes Claros, em Minas Gerais, que, né, ela faz uma discussão muito interessante sobre esse modelo também de educação aí confessional, católico, sobretudo, que entre os valores apregoados a essas meninas, principalmente, né, porque muitas dessas congregações femininas, elas vão dar enfoque aí na educação feminina, é justamente com o objetivo de formar essas meninas para serem boas esposas, boas mães, boas donas de casa. Então, ela faz esse trabalho aí minucioso, né, um trabalho muito importante nesse sentido também. E o outro, né, e eu acabei, aqui também é um trabalho da Kátia Franciele Correia, né, que é Educação Feminina em Adamantina, né, o Instituto de Educação Madre Cléria, né, uma outra pesquisa dela também, muito importante, que ela já trabalha, né, aí uma perspectiva também da educação feminina, mas numa outra instituição. Então, assim, eu trouxe esses exemplos, mas há muitos outros, né, trabalhos que vão justamente nesse objetivo de pensar essa formação, principalmente das meninas. Então, essas pesquisas, elas acabam pautando mais em pensar a congregação a partir da instituição de ensino. E, como eu falei, não era muito bem esse o meu enfoque. E das pesquisadoras que eu utilizei, né, na minha tese, são várias delas, aqui eu trouxe algumas. Aqui eu já começo, né, pela Paula Leonardi, como eu já falei anteriormente, ela tem um trabalho que é muito inovador nesse sentido, que é justamente de pensar congregações francesas também, a partir né, da congregação para as instituições, né, que é um trabalho bem, bem interessante, e aí eu trabalhei com a tese, com a dissertação e com algumas outras produções que ela, né, fez a partir dessas pesquisas aí, desdobramentos dessas pesquisas. Então, a tese dela, né, além dos espelhos, memórias, imagens e trabalhos de 2 congregações católicas francesas no Brasil, eu também trabalhei com uma congregação católica francesa, então, né, esses trabalhos foram muito importantes aí para eu entender uma série de questões. E aí, ela trabalha essas congregações, né, o interior, digamos, o funcionamento dessas congregações, da Congregação das Irmãs da Família de Bordeaux, e as Irmãs de Nossa Senhora do Calvário, que são 2 congregações que se estabelecem, né, no Brasil aí, na primeira metade do século XX, são instituições, são congregações, assim, bem, digamos, bem numerosas, né, que exerceram aí um trabalho, digamos, importante nesse contexto aí de entrada dessas muitas congregações francesas aqui no Brasil, nesse contexto. E aí a dissertação dela, né, que é a Puríssimo Coração, um colégio de elite no Rio Claro, que é a dissertação que ela defendeu, né, no ano de 2002, que ela abordou esse colégio, o Colégio Puríssimo Coração de Maria, que fica lá em Itu, né, que esse colégio, assim como muitos outros, criados, né, ou fundados por essas congregações, era um colégio que
vinha para atender justamente uma classe média ou as elites. Vai ser quase um perfil, né, dessas congregações, que inclusive as Irmãs Azuis também, né, elas vão depois abrir colégios que vão ser voltados aí para atender as elites ou as classe média alta, digamos assim, das cidades que elas vão se estabelecendo ao longo, né, do tempo de atuação delas. E aí ela dá ênfase, né, nessas relações entre as famílias e as instituições no período republicano, um período aí em que o ideal de educação era a educação a partir dos valores europeus, principalmente franceses. Daí uma boa aceitação por parcela dessa sociedade, dessa elite brasileira, dessa educação aí que era ofertada nessas instituições, né, fundadas ou mantidas por congregações católicas, principalmente francesas, né, que é um ponto também que eu penso lá no meu capítulo 2, né, essas obras, inclusive, elas foram mais discutidas no capítulo 2 da minha tese, que é quando eu penso o estabelecimento delas aqui no Brasil. E aí um artigo dela também que foi muito importante para pensar, inclusive, né, as atas aí do Concílio Plenário da América Latina, que elas fazem uma análise, né, sobre conteúdo, uma discussão sobre o próprio concílio plenário, que foi um evento muito importante nesse contexto, digamos assim, de reestruturação e da Igreja Católica para atuar aqui na América Latina, né? Então, elas fazem todo esse trabalho, que foi também uma pesquisa muito importante aqui para eu pensar, né, essas estratégias traçadas pela Igreja aí entre o final do 19 e início do 20. E o trabalho de Jocineide Siqueira de Santana, na dissertação de mestrado dela, também foi muito importante, entre bordados, cadernos e orações, a educação de meninas e as práticas educativas no orfanato de São Cristóvão e na Escola da Imaculada Conceição aí, né, que é uma prática, né, que também presente em muitas dessas congregações, inclusive entre as Irmãs Azuis, que era em determinado momento, né, elas mantêm colégios voltados para atender elite, mas algumas delas também mantêm, digamos assim, umas instituições de cunho social, que são o que chamava de orfanato, né, ou asilo, a forma que as Irmãs Azuis, por exemplo, encontraram para entrar primeiramente na América Latina, né, no Brasil, em Cuiabá, que foi a primeira cidade que elas se estabeleceram aqui na América Latina, foi justamente para poder atuar no asilo Santa Rita, né, e a partir desse asilo elas foram se expandindo para Mato Grosso e para outros estados do Mato Grosso, para outros países da América Latina, né. Então, tem essa questão, e a autora ela faz essa discussão, né, da atuação dessa congregação aí no orfanato e na Escola da Imaculada Conceição, que eram instituições que também atendiam meninas, né, meninas pobres e em situações aí de vulnerabilidade, né, o orfanato São Cristóvão, sobretudo. Alexandra Lourenço, um artigo dela, né, que ela trabalha sobre atuação salesiana em Mato Grosso, né, que eu também pensei a questão, inclusive, dos salesianos em Mato Grosso, inclusive, os salesianos, eles chegaram bem antes das Irmãs Azuis, por exemplo, né, tanto ali a ordem, né, masculina, como as irmãs salesianas mesmo. Inclusive, elas antecederam as Irmãs Azuis ali no asilo Santa Rita, né? As irmãs vieram justamente porque teve um problema lá que as salesianas tiveram que se retirar. Então, esse artigo ele foi muito importante também para entender um pouquinho dessa conjuntura aí de Cuiabá, sobretudo, né? Que foi o local onde as Irmãs Azuis primeiro se estabeleceram aqui na América Latina. Então, e foi um trabalho muito importante, né? Os irmãos salesianos, eles foram convidados, né, a se estabelecer ali no Mato Grosso, na região de Cuiabá, sobretudo,
para estar atuando, digamos, no processo de civilização das populações indígenas. Mato Grosso tem uma população, né, indígena considerável. Claro que naquele período essa população ela era muito mais numerosa, e chegou um determinado momento que as elites locais e o governo, eles começaram a pensar em como civilizar esses indígenas, e colocando aqui entre aspas, e claro. E aí eles convidam justamente os salesianos com essa finalidade, para atuar junto aos indígenas, né? Que é um ponto também que eu discuto aí. A dissertação da Ivone Goulart Lopes, que ela trabalha justamente com o Asilo Santa Rita de Cuiabá, que foi a instituição que as Irmãs Azuis se fixaram, né? No primeiro momento, elas foram convidadas para assumir esse educandário, e esse Asilo Santa Rita, ele era uma instituição aí que atendia principalmente meninas órfãs, né, ou meninas pobres, que os pais residiam em outras cidades, aí eles levavam essas meninas, deixavam lá, para poder elas terem acesso à educação. Então, a Ivone trabalha, né, essas questões, inclusive ela trabalha o período que as Irmãs Azuis estiveram lá, à frente desse Asilo Santa Rita. Antes dela, né, já tinham outras congregações, inclusive as Irmãs Salesianas atuaram durante um tempo lá no Asilo Santa Rita. Maria Isabel Nascimento, né, e Cláudia Zanlorenzi, que é um ponto, assim, que destoa um pouquinho, né, que o trabalho dela já pensa a questão do liberalismo e educação no início do século XX. Como eu trabalhei o liberalismo, né, no Brasil também, e aí eu trouxe um pouquinho sobre essas contribuições, né, do liberalismo aí para a educação, e aí o trabalho delas me ajudou nesse sentido de entender mesmo essa atuação, né, do liberalismo na educação no Brasil. E aí o trabalho da Maria Franciele Botim, que é um trabalho que também voltado para a educação confessional, que ela é o título, né, Educação e Religião, uma congregação passionista e sua relação com os imigrantes italianos em Vênetos, né, no município de Colombo, no Paraná, que é um contexto, assim, né, que foi muito comum, que foi justamente a vinda de congregações, seja italianas ou, né, portuguesas, alemãs, que iam atuar nessas regiões de colônias. No caso aqui, as passionistas, elas atuaram mais especificamente entre os imigrantes italianos, né? Mas tinham congregações que trabalhavam junto a imigrantes portugueses ou imigrantes alemães, enfim, né? Que é uma questão também, né, que haja vista muito importante, porque nós estamos falando aí, ao mesmo tempo, de um período da grande imigração, né, que é o final do século XIX, início do século XX. Então, essas colônias também, digamos, elas recebiam, né, essas congregações aí, que atuavam junto à educação dessas crianças, né, sobretudo. A Maria Alzíria da Cruz Colombo, né, um artigo dela, que ela traz uma série de discussões muito importantes às congregações religiosas femininas francesas frente às opções de secularização ou exílio na França da Terceira República, né? Que é um trabalho que me ajudou muito a pensar esse movimento de internacionalização ou de exílio dessas congregações, sobretudo francesas, que foi o que deu enfoque no meu trabalho, né? E aí ela analisa, então, o contexto que essas irmãs, que essas congregações francesas enfrentavam lá na França, naquele contexto, uma série de crises, né, de perseguições por parte da República, e aí, entre as opções que elas tinham, a mais viável era se exilar ou se internacionalizar, né? Que é procurar um outro lugar, digamos assim, para se estabelecer, para não correr o risco de desaparecerem, porque lá não estava dando para elas se manterem. Porque essas congregações, né, em grande parte delas, elas, digamos assim, sobreviviam a partir do trabalho com educação. E como na França, né, entre as restrições ali que o governo francês
acabou, digamos, lançando ou decretando, enfim, esqueci o termo agora, foi justamente a proibição do trabalho dessas congregações frente à educação. Então, assim, chegou um determinado momento que não dava para elas se manterem, e daí a internacionalização, daí o exílio para outras regiões. E aí, uma dos destinos preferidos delas que ser justamente a América Latina, que, por outro lado, a igreja estava procurando mesmo manter, né, ou se fazer presente em várias frentes, e a educação era justamente um ponto de atuação preferível da igreja aí, né, para se manter presente nesses vários locais, desses países aqui latino-americanos, sobretudo. Aí dá para pensar a América do Norte, principalmente Estados Unidos, mas não foi esse o enfoque que eu dei, né? Então, a Maria Colombo, ela faz esse movimento, né, que um movimento que me ajudou também a pensar aí essas questões e as contribuições, mais especificamente aqui do trabalho dela, que foi pensar a congregação Nossa Senhora de Sion e as contribuições dessa congregação para a educação das jovens. Aí, mais uma vez, educação feminina, né? Que elas, geralmente, essas congregações, elas vão estar atuando aí na educação feminina, ok? E um outro trabalho de Ângela Xavier de Brito, né, já caminhando aqui para o encerramento, no texto, né, o saldo positivo, as elites femininas brasileiras e o modelo de cultura escolar católica de tradição francesa. É um trabalho também muito importante para se entender um pouquinho, né, do porquê essa, digamos assim, essa educação confessional católica, principalmente francesa, porque que ela foi, de certa forma, né, tão bem sucedida, porque foi bem sucedida, sim, né, grande parte dessas irmãs, elas vão vir para cá, e eram muitas irmãs, muitas congregações, e grande parte delas vão fundar colégios, né, e esses colégios, eles tinham público, então significa que deu certo, né, e deu certo por quê? É justamente essa discussão que a Ângela Xavier também faz, né? Que havia todo um interesse por parte dessas elites. O Brasil estava atravessando aquela fase chamada a Belle Époque, ou a Belle Époque, e educar uma criança, principalmente uma menina, aí, nos valores franceses, era uma forma de distinção social. Daí, essa boa receptividade, né, das elites em relação a essa educação aí, né, principalmente educação ofertada pelas irmãs francesas. E aqui, né, o trabalho da Maria Isabel dos Santos, que ela também trabalha um colégio Nossa Senhora de Sion, em Curitiba, que ela analisa aí a formação, né, dessas meninas e dessas moças, sobre os valores aí católicos e franceses, lá em Curitiba, e é um colégio, né, também em atuação até hoje, e é um trabalho muito importante também, né, para pensar essa questão da educação confessional católica sobre os auspícios aí franceses. E a Evelyn Orlando, né, e um artigo da Evelyn Orlando com Maria Isabel dos Santos, que é um trabalho que foi desenvolvido a partir da dissertação dela, que ela aborda mais especificamente aí o legado dessa congregação Nossa Senhora de Sion, no Paraná, que é um texto também que me ajudou muito aí para pensar nessa questão, né, do que essas congregações deixaram como legado, e ali deu para pensar um pouquinho sobre a congregação que eu trabalhei também. E para finalizar, né, é isso mesmo, para finalizar, o texto de Rebecca Rogers, um artigo dela, né, Congregações Femininas e Difusão de um Modelo Escolar, uma História Transnacional. Esse é um artigo, mas foi um artigo muito importante nesse sentido, porque a Rebeca, ela faz, né, um levantamento das pesquisas que foram sendo produzidas sobre essa questão, né, sobre esse processo civilizatório que essas congregações, elas promoviam nessas instituições,
né, pensando essas congregações francesas especificamente, aí entre o final do século XIX e início do século XX. Então, assim, as congregações, elas eram muitas, né, muitas congregações mesmo vieram para cá, principalmente francesas e italianas, elas vão liderar esse ranking. Elas vão focar na educação, muito embora algumas, né, se dedicassem desse enfoque a outras atividades, mas grande parte delas vão focar na educação e em outros trabalhos também, mas a educação, digamos que era o cerne do trabalho delas aqui. E é interessante porque praticamente quase todos esses colégios foram colégios muito bem sucedidos e estão aí, grande parte deles, desses que eu citei aqui, por exemplo, eles estão em plena atividade até hoje. É claro que, né, algumas diferenças, obviamente, né, mas assim, são instituições que foram muito bem aceitas por grande parte da população, principalmente aí dessa população mais elitizada, né, que tinha interesse em que os filhos e filhas, principalmente as filhas, tivessem acesso a essa educação aí, né, pautada nos valores católicos, franceses, né, a questão da polidez, naquele período falar francês era algo, né, assim, que promovia uma distinção social, muitas dessas instituições tinham aula de piano, né, como se portar socialmente, né, aquelas regras de polidez e tal. Então, isso, para aquela elite naquele momento, era algo, né, muito, muito importante, um fator de distinção social mesmo. E aqui estão as referências, né, os trabalhos. No mais é isso, né, eu agradeço. Se tiver alguma dúvida, espero que eu tenha contemplado a proposta. Sim, Gislaine, muito obrigada. Contemplou, sim, foi bem, inclusive, bastante, né, sistema, né, bastante organizada a sua apresentação. E acho que é isso, assim, bastante, né, pedagógica para quem está nesse processo de escrita de uma tese, né? Então, vocês viram como que foi a operação, né, metodológica, como que ela fez os recortes, todo esse movimento em torno da busca pelas fontes. Ela apresentando parece tudo muito fácil, né? Mas, na verdade, isso levou bastante tempo. Ela já vem pesquisando esse tema, já tem o quê? Uns 6 anos, né, Gislaine? Pelo mínimo 6 anos, mas acho que é mais tempo que isso. E toda hora surgem estudos novos, né? Então, esse é um desafio para quem está escrevendo uma tese. E o que mais me impressiona é que tem muito estudos já produzidos sobre essas mulheres, né, e essas congregações, e ao mesmo tempo que tem muitos estudos, muitas outras ainda para serem estudados, que foi o caso das Irmãs Azuis, desse seu percurso aí, desde França, passando pelo continente africano, chegando ao Brasil por Mato Grosso, e daí também indo para outras partes da América do Sul, né, que essa foi a sua tese. Então, agora eu vou abrir para as perguntas, dúvidas, comentários, sugestões, né, de quem tiver, né? Então, vocês estão aí agora com essa oportunidade no chat ou no, né, perguntando aqui. Eu vi, então, que a Rosane levantou a mão, né? Então, Rosane, pode fazer a pergunta. Boa tarde a todos e todas, né? Eu queria uma pergunta para ela, né? Uma das perguntas é sobre a metodologia, né? A metodologia, você utilizou história da arte, porque foi um levantamento de documentos, documentos oficiais, diário de campo, né? Houve a questão da história da arte, Muito a boa metodologia. Pergunta, Rosane, né? Que é uma questão mais... Outra coisa que eu interessei muito interessante é que sua bibliografia você utilizou toda praticamente feminina, né? Uhum. Você fez um recorte de gênero na bibliografia, colocando as autoras, escritoras todas mulheres. Eu achei muito interessante, né? Sim, obrigada, E Rosane. outra Eu fico até... Desculpa. Continua. Tá ótimo. Não, Rosane, desculpa, eu te interrompi. Continue. Você queria falar mais alguma coisa? E outra coisa que eu achei muito também interessante, além disso que você fez, a mitologia, história da arte, não sei, história da arte, e a bibliografia toda feminina, né?
é a análise ali que você faz de espaço-tempo, que eu achei também muito interessante. Espaço e tempo na sua tese. Uhum. Sim. Você concluiu? Obrigada. Obrigada. Outra coisa, só para concluir, vamos assim, é a questão do Estado laico, né? Eu acho que talvez na França, praticamente por as escolas serem laicas, essa fuga, né, das religiosas. Interessante. Vamos fazer, então, por cada pessoa e não por bloco, porque acho que às vezes a gente esquece quando fazem várias questões. Então, assim, eu vi que, né, teve a Rosane foi a primeira a levantar a mão, mas depois eu vi outras pessoas aqui se inscrevendo. Então, a Jujane vai responder as perguntas, né, da Rosane. E aí, depois nós temos o Alessandro, que escreveu aqui no chat, quase ao mesmo tempo que a Rosane levantou a mão, mas a Rosane ainda levantou a mão antes. Então, teve um Alessandro, Gabriele, Rosana... A Josiane está dando aqui os parabéns. Deixa eu ver. Então, por enquanto, são só essas as pessoas inscritas. Então, Net, né, que também tem questão que está com a mãozinha levantada, que estou vendo aqui. Então, Josiane, pode começar pela de Rosane, e aí depois a gente organiza a segunda rodada, começando pelo Alessandro. Muito bem. Rosane, muito obrigada, né, pela sua fala, enfim. Aqui, começando pela pergunta, né, sobre a história da arte. Não fui por esse viés, não, tá? E aí, a questão, né, sobre mulheres, por incrível que pareça, né, assim, dos trabalhos que eu levantei sobre educação confessional, todos... Não me lembro de algum que tenha sido um autor homem, assim, todos eram produções femininas, né? Que é um ponto bem interessante, e foram justamente eles que me ajudaram, né? Essas pesquisas, melhor dizendo, que me ajudaram aí para pensar as mais diversas questões que eu trabalhei aqui, principalmente sobre a educação, né, no Brasil, né, que o movimento que eu fiz ali, um dos movimentos que eu fiz no segundo capítulo, né? Aí você colocou da questão, né, espaço-tempo, e ali no último ponto, sobre as fugas das religiosas, né? Não dava para comentar na fala, né, que eu tentei, assim, ser mais específico, mas sim, né, lá na França, essas congregações, elas viviam, assim, um contexto bastante... De muita restrição, né? Porque o Estado francês, ele acabou mexendo, digamos, naquele ponto de sustentação que era, né, justamente a educação, que proibiu-se, né, que essas irmãs, elas atuassem na educação, e a educação era justamente uma das formas que elas tinham, primeiro, né, de ter um sentido, digamos assim, de existência lá naquele contexto, e também porque era da educação que elas conseguiam se manter economicamente falando, né? E tem sim a questão, né, do Estado laico, dessa proibição delas atuarem na educação, e aí, né, não restavam muitas, digamos assim, alternativas para essas irmãs. E também tem a questão, né, do Estado, ele permitia a existência dessas irmãs com esse formato de congregação com uma superiora, que seria, assim, um sistema no qual havia uma pessoa, né, uma casa, surgiam as chamadas casa-mãe, tinha uma pessoa, uma figura feminina, no caso dessas congregações femininas, e dali emanaria, digamos assim, as decisões para outras casas. Então, esse foi um sistema que passou a vigorar nesse contexto, né, porque foi uma exigência do Estado francês, né? Pode fundar a congregação? Pode, desde que siga esse modelo, que é o modelo de congregação com superiora geral, que é uma discussão também que a Paula Leonardi faz na tese dela, né? Então, lá não dava para falar isso aqui, mas sim, lá na França, né, a questão estava bem complicado para essas congregações continuarem existindo. Daí elas irem para outras regiões, e a América foi um dos pontos preteríveis, né, para essas congregações. E aqui eu trabalhei América Latina, mas estava para pensar também
de outras congregações, não das Irmãs Azuis, mas o estabelecimento delas nos Estados Unidos, por exemplo, né? Muitas foram para os Estados Unidos, depois vieram para a América Latina, enfim. Tinha um trânsito, né, bem intenso aí dessas congregações. Eu espero ter respondido as suas colocações, Rosane. Obrigada, Gislaine. Então, agora Alessandro e, na sequência, a Rosana também. Alessandro e Gabriele podem já fazer de 2 em 2. Alessandro e Gabriele. Boa tarde. Tá dando para me ouvir direitinho? Porque a gente nunca sabe como é que está funcionando. Tá dando sim. Primeiro, parabéns pela organização da tese, da apresentação, muito clara, muito pedagógica, muito objetiva. Fiquei muito feliz, né, tanto com a leitura quanto com a apresentação. Uma coisa que me chamou a atenção, e aí eu vou dar um passo um pouquinho para trás, porque eu não sou professor de história, eu sou pedagogo. Então, algumas coisas para mim são muito inquietantes. Então, uma coisa que me chamou muita atenção na discussão é como funciona, né? Primeiro, essa questão da visibilidade, da existência da história, né? Na história, daquilo que é visível, daquilo que se tornou visível por uma série de fatores. E aí, fazendo a leitura, comparando essa questão do papel da mulher e pensando na sua metodologia, 2 pontos me chamaram muita atenção e eu gostaria de discutir isso com você. A gente tem basicamente, né, basicamente não, mas a gente tem 2 grandes fontes de pesquisa, né, que são as evidências e as experiências. Quando você fala da questão das cartas, de como as cartas traduzem e contam aquele momento, me inquietou como é que funciona no processo de escrita a identificação e essa relação, né, de conduzir a questão das evidências históricas com a questão da experiência, no caso dos relatos, das cartas, para poder sistematizar esse conhecimento, né? Eu fiz até uns rabiscos aqui. Como é que consegue, como é que você pensou para legitimar essa relação entre as duas, né? E fugir do papel de ser uma inventora de palavras para contar o que estava acontecendo. Você fala da sua apresentação, e o seu texto apresenta algumas questões dicotômicas, alguns paradoxos que existiam nesse período, nesse modelo. E aí, quando eu queria saber como é que você fez para organizar na sua cabeça essa relação entre evidência e experiência, esses 2 cuidados para tratar dessa discussão, para fazer essa narrativa. Obrigada, Alessandro. Então, agora a Gabriele pode fazer a pergunta, que aí a Gislaine responde os 2 de uma vez. Certo. Boa tarde. Primeiro, assim, quero parabenizar também a Gislaine. Eu comecei a ler tardiamente sua tese, muito infelizmente, digo isso com muita tristeza mesmo, porque até onde eu li, gostei bastante do material. Principalmente por estar tratando de um espaço, né, um recorte espacial que é muito parecido com o meu, da minha escrita, da minha tese, que é Cuiabá. Então, isso já gerou um fascínio, um encantamento muito grande de minha parte. Também a forma como você escreve é uma leitura muito fluida, assim, então foi bastante prazeroso. Então, queria te dar, em primeiro lugar, parabéns por isso. Segundo, eu fiquei com algumas dúvidas, e isso pode ser uma questão minha só, né? Não sei se é dos demais, com alguns termos que você utiliza, por exemplo, você fala em Santa Sé, depois você fala de romanização, você fala de alguns termos que eu acho que são termos que são específicos que fazem parte do contexto, né? Que você está tratando de educação confessional, né? De certa forma, mas que eu, por exemplo, como não trato de educação confessional, tive que fazer essa busca para entender do que se tratavam esses termos. Aí não sei se isso é uma questão, enfim. E uma outra coisa que eu queria perguntar para você, na verdade agora é uma pergunta mesmo, a minha pesquisa, ela trata da revista A Violeta, que circulou em Cuiabá, entre mais ou menos no mesmo recorte, né, que você trata, mas a revista 16 a 50, meu recorte vai até 34,
Então, acho que a gente está mais ou menos no mesmo recorte temporal. Então, assim, eu lembro de ter observado na revista alguns movimentos das editoras com relação a essa educação, com um aspecto, eu vou colocar entre aspas, porque é algo que eu não adensei, eu não ampliei, um aspecto mais conservador. E aí, quando eu comecei a fazer a leitura do seu segundo capítulo, que trata especificamente da entrada, né, da chegada dessas irmãs em Cuiabá, eu percebi que essa chegada ela se deu por conta de um convite ou um encantamento de algum sacerdote, né, da cidade que gostaria que essa educação se implementasse na cidade, se eu não estiver confusa no que eu estou falando. Então, eu queria saber de você o seguinte, se você observou esses movimentos também nos periódicos da época. Isso é uma pergunta que me atinge diretamente por conta desse meu periódico, desse periódico que eu pesquiso. E uma outra questão está relacionada com as suas fontes. Você frisou para a gente que você usou uma variedade, né, de fontes, e quando a gente trata assim, de fontes diversas, de certa forma a gente precisa sistematizar, né, essas fontes para não se perder. Foi até eu perguntei isso há pouco tempo também para a Deise, que está aqui na sala, no trabalho dela, e assim, eu queria saber de você como é que você fez esse movimento, tá, para você sistematizar essas fontes e recortar essas fontes e selecionar delas aquilo que seria interessante para a sua narrativa, né, para a sua escrita. É isso. Obrigada. Então, Giviane, como já são duas questões aí bem, né, interessantes, então você responde a Alessandro e a Gabriela, e depois a gente passa então para a Rosana e para a Nete. Muito bem, muito obrigada, né, ao Alessandro e a Gabriele que fizeram aí a leitura, os apontamentos, né. Aí, começando aqui pela questão que o Alessandro colocou, né, como funciona a questão das evidências, das experiências, como pensar isso, né, digamos assim, aquilo que está escrito nas fontes e o contexto histórico. Aí, né, qual foi o movimento que eu fiz? Foi justamente contrapor, eu tinha as fontes, por exemplo, pensar lá em África, eu tinha as cartas, né, tinha alguns relatórios que tratavam da presença das irmãs em África, mas aí eu precisava fazer o quê, né? Filtrar essas informações, conhecer um pouquinho do contexto histórico daquele local onde elas se fixaram, por exemplo, onde elas se estabeleceram ali, o que estava acontecendo, levantar, né, o que foi escrito, para entender um pouquinho mesmo ali daquele contexto histórico, e a partir daí, digamos assim, lançar a minha visão sobre, né? Porque muito provavelmente, se uma pessoa for talvez analisar a mesma fonte, fazer um outro, dependendo do percurso que a pessoa fizer, ela pode chegar numa outra conclusão. O que eu fiz foi, a partir dessa análise das fontes, né, de contrapor também as fontes das irmãs com outros escritos, foi lançar ali uma das possibilidades, mas talvez haja outras também. Né? Talvez uma outra pessoa pode fazer um outro percurso e chegar aí numa outra resposta para essas questões, né? Então, basicamente, foi isso, né? Foi analisar aquelas fontes, pegar trabalhos que já foram feitos sobre o assunto, pensando aquele espaço, aquela temporalidade, para a partir daí, então, montar a minha versão sobre aquele evento, né? Ou sobre aquele acontecimento, digamos assim. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Alessandro. Muito bem. A Gabriele, né? A Gabriele, trabalhando sobre a revista Violeta, né? Tem até você deve conhecer o trabalho da Laís, né? A Laís, que fez o mestrado e o doutorado dela na UFMT, ela tem também a pesquisa sobre essa revista. Então, ali sobre os termos, né? A Santa Sé seria a Igreja Católica em Roma, né? Está pensando a igreja lá em Roma, a sede, digamos assim. E a romanização é um conceito, né, que eu discuti em um dos pontos no segundo capítulo, se não me engano, não me falha a memória, que foi justamente
algo que começou a ser delineado no primeiro Concílio do Vaticano, que era justamente concentrar as decisões da igreja na igreja em Roma. Porque o que estava acontecendo na América Latina ou Brasil, por exemplo, né? Começou-se a ter, ao longo do tempo, digamos assim, que uma alteração nas formas com que os cultos, com que as missas, né, eram proferidas. O catolicismo, ele foi se alterando ao longo do tempo a partir do contato aí com outros povos, por exemplo, né, com a vinda dos africanos. Nós vamos ter ali o aparecimento do candomblé, que resulta disso, mas aí vai ser, digamos assim, aquele catolicismo regionalizado, que a igreja, ela passou a ter uma preocupação com isso, de tentar resolver essas questões, e uma forma de resolver isso era estar voltando, né, essa atuação dessas igrejas, voltando esse modelo de culto a partir da Santa Sé, ou a partir da igreja em Roma. Então, ficou-se definido, claro, que o poder, ele emanaria de Roma, e que o Papa era, sobretudo, a autoridade máxima dentro da Igreja Católica, e que, portanto, as igrejas, né, localizadas aqui, por exemplo, na América Latina, elas tinham que seguir aquilo que o Papa determinava, ela tinha que ser fiel àquilo que, né, era, digamos, os dogmas da Igreja Católica. Então, esse foi chamado processo de romanização, assim, bem resumido, né? Não trabalhei, você perguntou sobre a questão dos periódicos, não trabalhei como que isso aparece, né, nos periódicos, não foi esse meu recorte. Eu até pensei, mas aí eu achei que talvez ficaria uma coisa muito ampla, né, para pensar. Aí eu teria que pensar uma série de outras questões, que era o momento da produção desses periódicos, né, que já seria uma outra pesquisa. Até teve uma vez que a Alexandra, né, ela até meio que me sugeriu uma das temáticas, falou, tem essa possibilidade também de pensar a questão dos periódicos, né, mas aí foi uma opção minha não pensar e não analisar esses periódicos. Sobre a sistematização das fontes, né, eu vou pedir para você refazer a pergunta, porque eu não entendi direito essa última pergunta que você falou que você fez sobre a sistematização das fontes. Não consegui pegar direito a pergunta. Se você puder refazer. Acho que congelou a Gabriele. Sim, Oi, me ouve? Agora sim. É o seguinte, porque, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo, né? No meu caso, como eu trato de um periódico, né, que é a minha fonte principal, então eu precisei filtrar esse periódico de acordo com os termos de busca que eu estou selecionando como objeto, e aí eu sistematizei essa fonte dessa forma. E outras fontes também que elas foram se incorporando dentro do meu trabalho. Como eu percebi que o seu trabalho ele também tem uma variedade de fontes, né, são as cíclicas, o documento próprio da congregação, enfim, eu queria saber como que você fez para organizar, para sistematizar essas fontes, porque eu acredito que você não tenha tido fôlego e nem tempo para poder tratar tudo, né, todas as fontes com as quais você teve contato. Isso também é um achismo meu, pode ser que você fale assim, não, eu tive sim. Então, eu queria saber como que você processou essa informação, né, o que você fez para sistematizar essas fontes e te ajudar na elaboração da tua narrativa. Sim, compreendi. Então, né, o primeiro passo, né, foi ler aquelas fontes, né, aqueles livretos já circulares, e a partir dali eu ia, né, digamos assim, fazendo um filtro mesmo daquilo que me seria útil, né, mas para isso eu tive que ler para conhecer o que aquela fonte, em que ela me serviria. Então, foi um processo, assim, bem cansativo mesmo, né, assim como trabalhar qualquer outra fonte, porque não tem outra forma a não ser lendo, né, analisando
filtrando mesmo, né, as informações. Por exemplo, se eu queria trabalhar sobre a organização interna da congregação, eu tinha que fazer o quê? Aí eu tenho que ler os documentos da congregação que tratam disso. Quais os documentos que tratam disso, né? São as constituições, são os regulamentos, e aí vai ler, né? Vai fichar, vai organizar, estruturar isso para depois conseguir fazer para depois ir costurando isso, né, em forma de um texto ali, né? O que foi uma das fontes, assim, que me deu um pouco mais de trabalho foi justamente a ata do concílio plenário, né? Porque é um documento bem extenso, e é um documento, assim, foi um pouco pesado, eu tive acesso na versão digital, e, assim, por ele ser muito extenso, né, eu tive acesso na versão italiana e versão espanhola. Então, assim, era um pouco difícil, né, até para poder, por exemplo, marcar uma parte, né, e aí exigiu bastante, assim, dessa organização mesmo e dessa sistematização. Então, foi mais ou menos, assim, nesse sentido mesmo, né, ler as fontes e extrair delas aquilo que me seria útil a partir dos questionamentos que eu fazia, digamos assim, àquela fonte. Respondi, não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim, sim. Obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigada. Temos, então, mais 2 pessoas inscritas, que são a Rosana. Temos a Rosane e a Rosane. A Rosane já falou, agora é Rosana. E tinha mais uma pessoa, acho que é Rosineide e Nete. Então, podem fazer. Vamos começar, então, pela Rosana. Acho que a Rosana está mais tempo com a mão levantada. Rosana, depois Rosineide, depois Nete. A gente faz essas 3 e aí Jujane responde e a gente conclui, tá bom? Então, Rosana. Boa tarde a todos, boa tarde, Gislene, um prazer conhecer você, muito obrigada pela sua apresentação e aproveitar também para parabenizar, né, pelo seu trabalho, que eu achei muito interessante, e que em questões temporais também dialoga muito com o meu, e gostaria de fazer a seguinte pergunta. Entre as estratégias da igreja, né, que você, no início do século XX, que você cita, para combater os movimentos da modernidade, estariam combater o feminismo, reafirmando as práticas da educação consolidadas na Europa? Eu, Rosana, a pergunta, eu não entendi porque você concluiu, porque meio que parece que deu uma travada. Eu também não consegui entender, porque cortou um pouco, eu já ia pedir para você refazer. Então, vou refazer. Você fala que existem várias estratégias da igreja no início do século XX para combater certos movimentos da modernidade. Aí a minha pergunta seria, entre essas estratégias, estariam combater o feminismo, você cita o feminismo, né, em algum momento na sua tese, de uma forma bem interessante. Então, assim, estaria combater esse feminismo, reafirmando, então, as práticas de educação consolidadas na Europa? Seria essa a pergunta. Agora eu entendi. Então, vamos passar agora para... foi Rosineide, depois Nete. Rosineide? Estou aqui. Boa tarde a todos e a todas. Eu já aprendi a fugir da pergunta quando os pontinhos mexem, mas às vezes até os pontinhos não nos atendem, né? Primeiro, parabenizar o seu trabalho, dizer assim, cada vez que eu olhei para o documento e ouvi você falando, eu só estava tentando mensurar a quantidade de trabalho e tempo dispensado para essa produção. Então, o meu parabéns é duplo pela resiliência de dedicar um tempo da sua vida para a quantidade de trabalho que você deve ter dispensado para produzir a sua tese. Então, parabéns duplos nesse sentido, né? Primeiro, dizer que a leitura do seu trabalho e te escutar me colocou num exercício extremamente complexo para mim, que é olhar para a sua produção com os seus olhos e não com os meus olhos, né? Porque eu tenho os olhos racializados, enfim, de um outro debate, que não era proposta do seu trabalho. Então, eu precisava ser fiel à leitura do seu trabalho, que não tinha isso como proposta. Então, para mim, foi um exercício importante e interessante, né?
porque a gente está se forjando pesquisador, a gente tem que ter essa capacidade de olhar com outras lentes que não só a nossa, né? Então, te agradecer também por ter me colocado nesse exercício. E eu queria que você falasse um pouco sobre a questão das fontes, né? Não os documentos oficiais, né? E aí esse documento Vasco que você apresentou, não vou conseguir saber reproduzir o nome, porque eu estou muito distante desse mundo católico, de todas as terminologias, mas também dos documentos que você teve acesso da congregação, ou seja, algumas cartas, algumas coisas para além dos oficiais. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse acesso, que você teve a felicidade de ter contato, e quais foram os desafios de você ter esses documentos como fontes importantes para sua pesquisa, e como é que foi o processo de categorização. Se houve um processo de categorização, para você responder algumas das perguntas do seu trabalho, que eu estou entendendo, que era, conseguir entender, então, por que a igreja optou pela América Latina, claro que tem condicionantes históricos e políticos ali, que você fala, mas entender isso. E 2, por que mulheres, né? E aí eu me somo muito à pergunta última que foi feita, né? Por que mulheres? Claro que a gente tem ali vários apontamentos, mas por que mulheres? E aí a minha terceira pergunta para você é que você falasse um pouco mais para a gente sobre o porquê desse tema e porquê de congregações femininas. O que te chamou para olhar para isso por tanto tempo da sua vida e dedicar tanto tempo de trabalho para sistematizar esse olhar sobre essa história recente aí de Cuiabá? É isso. Obrigada. Passo a palavra. Rosineide. E aí, Nete, e aí a gente conclui essa rodada, nessa parte das perguntas, e aí a Gislane já responde e a gente já vai para as conclusões. Tá bom? Então, Nete. Boa tarde, Gislaine. Fiquei muito feliz de ver, até comentei com a professora Alexandra, fiquei muito feliz de ver que é alguém de Mato Grosso ia estar falando hoje, né? E assim, eu sou aqui de Mato Grosso e sou pesquisar um pouco sobre Pedro Casaldáliga, né? Pedro Casaldáliga enquanto educador. E aí, quando eu estava lendo a sua tese, acho que em vários momentos você fala da existência, né, de um acordo, de uma aliança entre igreja, Estado e elite. Não somente na África, mas também em outros países, né? E como esse acordo, todos os lados se beneficiavam, né, conforme os interesses de cada um. E também por causa desses interesses, né, que acreditamos que os conflitos, de algum modo, eles aparecem. E aí, duas questões suas me chamam bastante atenção, exatamente porque eu também vou trabalhar com memórias, né? E você faz um questionamento em seu texto, em sua tese, quais pensamentos teriam rondado a cabeça daquelas irmãs naquele momento, né? E quais teriam sido seus medos? E aí, considerando que você trabalha como fonte de pesquisa também, você tem os livros de memórias e relatórios das Irmãs Azuis, e pensando na atuação delas aqui em Mato Grosso, em alguns momentos, esses medos, e eu fiquei pensando, nossa, ela vai conseguir responder isso, né, no decorrer da pesquisa. E aí, pensando que você trabalhou com essa fonte, né, os livros de memórias e relatórios das irmãs, em alguns momentos esses medos, ou as razões, né, desses medos, né, eram evidentes nesses livros e relatórios, principalmente pelo fato de serem mulheres religiosas e que, de algum modo, primavam pela formação humana? Você concluiu, Nete? Sim. Assim. Então, Gislaine, podemos, então? Aí você reúne aí as que você acha que dá para responder agora em 5 minutos. Tá bom? Eita, né? Passou rápido. Muito obrigada, né? A Rosana, a Rosineide e a Nete, né? Pelas contribuições, pelas perguntas. Algumas delas aqui, né? Assim, teriam que ser respondidas ao longo tempo, né, de debate, acho que nem vai ser possível, né, principalmente da Rosineide. Mas, assim, a da Rosana, né, que ela falou sobre, quando eu coloquei sobre o feminismo, né, se essa ideia da educação tinha como objetivo, digamos assim,
reafirmar essa educação a partir da perspectiva europeia, né? Algo mais ou menos nesse sentido. De certa forma, sim, né? Até porque essas instituições que elas eram fundadas, né, ou eram mantidas, às vezes as irmãs, elas chegavam, já tinha uma instituição ali e elas assumiam a administração. Então, já existiam, mas elas passavam, a partir daquele momento ali, a estar à frente daquela determinada instituição. Então, eram instituições, nesse momento, que primavam por uma educação, né, de valores católicos, né, sobretudo, e tinham também como objetivo educar essas meninas aí para desempenharem aquele papel social delas naquele contexto, que era justamente o quê, né, o se casar, ser uma boa esposa e ser uma boa mãe. Então, se analisa, né, todos os trabalhos, ou se você pega as fontes, isso vai aparecer de maneira, assim, bem clara, né? Todas tinham disciplinas voltadas especificamente para essa formação da mulher, para ensiná-la a ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, uma mulher, né, polida, enfim. Então, sim, de certa forma, era uma maneira de dizer para essas meninas, olha, né, essa coisa aí de mulher trabalhar, de mulher abandonar o papel social dela, não é isso, não. Seu papel é esse aqui, e, portanto, trabalhava-se desde muito pequeno, desde que essas crianças eram muito pequenas, justamente com essa ideia, né, educá-las para o futuro, que seria o casamento. E aí, as questões da Rosineide, né, foram mais amplas. Você colocou sobre os documentos, né, da congregação, quais foram os desafios. Olha, os desafios foram muitos, né? Primeiro que, para ter acesso em algumas fontes, foi muito difícil, porque, como eu coloquei, muitas dessas congregações, dessas instituições, elas meio que evitam, né, que esses documentos eles sejam publicizados. Inclusive, quando eu comecei a minha tese, eu tinha um outro objetivo, né? O objetivo era pensar muito mais a questão das instituições em Mato Grosso, né, as contribuições dessa congregação para Mato Grosso. E aí eu me esbarrei na questão das fontes, porque as fontes que eu precisaria, né, sobre a questão interna mesmo dos colégios, eu comecei a ver muita resistência na disponibilização dessas fontes. Aí, o movimento de mudar, digamos assim, o trabalho da tese, né? Porque não dá para construir um trabalho, não dá para construir uma tese sem ter fonte. E, né, eu tive que fazer uma opção, e aí optei por uma outra temática, né? E aí eu consegui encontrar essas fontes, muitos desses trabalhos disponibilizados na internet, né, a partir daquele projeto que desenvolvido pelas irmãs, o projeto Manancial. Eu trabalhei essas fontes, né, foi uma sugestão, inclusive, da Alexandra, de pensar essas fontes como impressos. E uma fonte tão problemática como qualquer outra, que é uma fonte que algumas delas foram traduzidas, né, do original, foram organizadas a partir de uma intencionalidade, mas são fontes, né, são documentos que tem que levar. Então, eu levei em consideração várias questões, né, é por isso que eu procurei deixar bem claro que eu escrevi uma das versões, né, para o que eu trabalhei, mas podem ter outras versões, e espero mesmo que tenham, né, outras versões. Espero que essas fontes também que eu abordei sejam pesquisadas sobre um outro viés, porque eu analisei a partir de uma perspectiva, mas, né, dá para pensar várias outras questões a partir dessas fontes aí. Porque mulheres foi aquela coisa de ter que fazer um recorte, né? E aí, do recorte, eu escolhi trabalhar com mulheres, que é uma forma também de, digamos assim, valorizar, né, uma série de produções a respeito aí dessas congregações, a respeito desses temas. E, né, tentando responder rapidinho aqui, por que trabalhar com essas congregações? É uma história antiga, né, que eu me esbarrei com essas irmãs azuis lá na época da graduação,
e me despertou curiosidade a existência de um colégio centenário em Cáceres, né, que é o SIC, é um colégio que foi fundado em 1907 e é um colégio que está em atuação até hoje. Me chamou muita atenção isso, e mais especificamente quando eu fui escrever a minha dissertação de mestrado, no último capítulo que eu pensei, memórias sobre a escolarização, né, práticas educativas em Cáceres. E aí não tinha como não perceber a relevância do SIC para uma parcela das pessoas que eu trabalhei com as memórias. E aí foi justamente a partir desse momento que eu comecei a pensar. Falei, interessante trabalhar essa congregação aqui, né? Aí pensei em Mato Grosso, porque não encontrei nenhum trabalho sobre. Falei, vou aceitar, né? Vou me propor a esse desafio, né? Em resumo, foi isso, né? E já encerrando, né? Porque o tempo já nos manda parar, a pergunta da NET, né? Quais os medos e as razões desses medos, né? Que é uma questão que eu abordo no segundo capítulo, mas também é uma das questões que vão aparecer em outras fontes, né? Pensando o estabelecimento delas, por exemplo, na Argentina, no Paraguai. Era mais aquele medo mesmo, digamos, do desconhecido. Por exemplo, o primeiro grupo que chegou aqui, eu falo aqui, né, em Mato Grosso, era um grupo de francesas, né, então elas não sabiam ainda, né, não tinham muita familiaridade com o português, algumas tinham uma noção, mas não conheciam a fundo a língua, não estavam acostumadas também com o clima, elas vinham de Cuiabá, é uma cidade, né, muito quente, né, hoje está mais quente, mas naquele período já era quente, então teve assim, essa dificuldade de adaptação, né, em relação ao clima, isso aparece nas fontes, e de certa forma havia meio que um receio de não ter, digamos assim, uma boa aceitação por parte da sociedade, né? Porque, assim, você sair de um continente, você ir para um outro lugar, que você não sabe praticamente nada a respeito, né? Com um povo que tem valores, assim, um pouco distantes dos seus. Então, isso causa, de fato, né, o medo, esse estranhamento, tá? Então, eu acho que eram essas questões, eu espero ter respondido, né, grande parte delas. Eu acho que era isso, né? Se eu não respondi, eu peço desculpas. E muito obrigada mais uma vez a todos, né, e a todas. Também aqui um grupo majoritário de mulheres, né? A Rosa está dizendo que eu não respondi todas, não respondi mesmo, porque não dá tempo de responder todas as suas questões aqui. E eu sei que a Alexandra já está, né, impedindo de parar. E qualquer coisa a gente pode conversar no privado, Rose, tá? Ficar te devendo um ponto. Como vocês estão no mesmo grupo do Zap, vocês podem continuar conversando então, no grupo do Zap, viu, Rosineide e Joana? Mas é que no último encontro a gente avançou bastante o horário, né? E aí agora acho que é bom a gente tentar colocar né, realmente aí, porque já foi bastante coisa, né? Muita informação que a gente já teve aqui, vocês leram a tese, teve a apresentação também que foi bastante, né, organizada, enfim, acho que por hoje então, né, Gislaine, obrigada. É interessante, Gislaine, porque antes de você veio a Laura, e aí agora que eu estou percebendo que foi só Mato Grosso até agora, né? A Laura é de Mato Grosso também, de Cuiabá, e a Gislaine também, e as duas, né? A Laura estudou na UFMT, você também fez mestrado na UFMT. É importante, gente, né, ter esse alargamento também na historiografia da educação brasileira. Eu sempre brincava com a Gislaine que Mato Grosso não é uma ilha, e acaba que ela se ampliou bastante, né, os horizontes na tese dela, né, em termos de território e tudo mais. Mas fica também esse toque, é proposital quando eu faço esses convites, essas provocações, pensando que são as pessoas que não estão, né, não são necessariamente do eixo sul-sudeste, né, as pessoas que nasceram ou que vivem em outros estados, então, ou que migraram, né. Então, vocês viram até agora, conheceram um pouquinho da Laura, da Gislaine, e a próxima pessoa convidada, que não vai ser essa semana agora, vai ser semana que vem sou eu, e na outra semana, dia 22, é o Robson, que é também propediano, e que atualmente é professor na Universidade Federal de Rondônia, né? Então é interessante a gente
ter essa questão também do sair um pouco desse eixo do Sudeste, porque a Gislaine é de dentro, né, porque ela fez o doutorado aqui, e ao mesmo tempo ela é de outro estado, porque ela mora em outro lugar, ela é professora na rede estadual, e ela fez uma tese a partir desse trânsito todo aí, mas tendo uma centralidade grande em Mato Grosso, né, Cuiabá e Cáceres. Então é isso, gente. Essa nossa conversa foi gravada. Quem tiver alguma dúvida, quiser rever, eu vou disponibilizar ainda hoje lá no canal no YouTube. E, é claro, é importante a gente ter o registro, né? Para quem não pôde hoje acompanhar a aula, né? Então, eu sempre vou gravar para que as pessoas que não conseguiram aí estar presentes, que elas possam acompanhar o que a gente está fazendo. Enfim, então na semana que vem, que é dia 22, não, dia 22, semana que vem, dia 15, é para ler, né, aqueles textos que eu já indiquei, e aí vai ser basicamente eu que vou fazer a apresentação, posso fazer igual a Gislaine aqui, a Gislaine apresentou, posso apresentar, e depois a gente pode abrir para perguntas, tá? Mas a gente discute melhor no grupo essa dinâmica. Então, muito obrigada, Gislaine, né, passamos um pouquinho do horário. Obrigada e parabéns pela tese, né, e pela apresentação aqui hoje, tá bom? Depois eu mando o link direitinho para você também poder divulgar. Então, gente, obrigada, até semana que vem, se cuidem, se puderem ficar em casa, fiquem, porque a situação está cada vez mais crítica, tá bom? Tchau, gente, bom final de semana. Tchau, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer estar aqui. Tchau, tchau.